e que nos leve até seu Filho Jesus. Diante do Mestre, vamos abraçá-lo com todo o nosso amor e carinho, agradecendo por tudo aquilo que sempre fez por nós. Finalmente, vamos levando nossos pensamentos ainda mais alto e nos ligarmos a Deus Pai. Pai de amor, de luz, Criador do universo e de cada um de nós, pedimos a sua licença para iniciarmos nossos trabalhos e assim vamos envolver com muito carinho a nossa irmã Maria Aparecida, que fará a palestra dessa noite. Que assim seja. Boa noite. O Ricardo é alto, né? Todos bem? De novo, todos bem? Sim. Que bênção. Saudades. Acho que fazia um mês que eu não vim aqui, é uma saudade, né? Essa casa que nos acolhe na luz, no carinho. A gente adentra e já vem sentindo a energia, né? Desde que a gente vem lá, como ele falou, na tela mental já vai nos mostrando as imagens do que está acontecendo. Para quem não tem clarividência igual eu. Então, eles mostram na tela mental tudo o que está acontecendo desde lá, desde que a gente passa no passe, que nos reforça as energias, né? Esse banho energético que é o passe, como André Luiz sempre nos diz, que é onde a gente renova e vai buscar em nós as forças necessárias para continuar. Porque ele diz que o passe tira todo o peso e traz de dentro para fora tudo que nós já temos em nós. Então, é de nós para fora. Hoje nós vamos falar um tema que me fez pensar demais. A gente fica analisando, eles dão os temas e a gente começa a pensar no que nós vamos buscar, que chama-se desigualdade de riqueza. Nós estamos vendo muito desigualdade de riqueza, desigualdades sociais, desigualdade dos tratamentos, desigualdade até no respeito da dignidade humana, né? Então nós vamos parar e analisar um pouquinho essas questões, mas sobre a ótica da doutrina espírita, porque quando nós adentramos na ótica material, nós só adentramos a esse espaço com os olhos pequenininhos de ver a encarnação, que é um limite. Então nós temos que olhar ela numa profundidade maior. Aí eu lembro sempre de um amigo que me diz sempre assim: é preciso analisar as coisas simples com profundidade e as coisas profundas com simplicidade. Então essa matéria, se a gente for numa profundidade, nós vamos nos perder. Então vamos analisar, porque ela é profunda, com uma simplicidade bem grande, sempre com os olhos da reencarnação. Porque nós temos conhecimento daqui, do que nós somos aqui ou agora, mas além de estarmos aqui nesta encarnação, nós somos o quê? Espíritos imortais. E o que é uma encarnação dentro da experiência do espírito imortal, de todas as experiências que nós estamos aprendendo a evoluir. E o que nós estamos fazendo aqui é evoluir. Na pergunta 811 do Livro dos Espíritos, Kardec vai, com profundidade, questionar os espíritos sobre por que essa diferença, essa desigualdade das riquezas. E os espíritos superiores vão, bem simples, dizer: desigualdade do conhecimento e da evolução. Eles estão falando do conhecimento material? Não, é lógico, eles estão falando da desigualdade do caminho evolutivo, porque cada um de nós está num degrau, né? Não é isso? Eu estou no 1 e tem uma questão importantíssima, que aquele que está à frente dá a mão para aquele que está mais atrás. Nós que estamos intermediário, vamos dar as mãos a quem está mais atrás de nós. E quem está mais na frente de tudo que nos estende a mão? Que nós conhecemos, que passou pelo planeta Terra, que nos deixou tantos ensinamentos. Jesus, né?
Ele sempre está nos estendendo as mãos. E é cada um de nós nessa questão. Se nós vamos no Evangelho, mais ainda, no capítulo 16, lá vai se discutir muito isso. E vai ser questionado se Deus não poderia dividir as riquezas em partes iguais. E se nós sabemos que na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, quando pergunta quem é Deus, e eles vão falar que é pobreza de linguagem, porque nós não temos como definir, e ele vai falar imensamente bom e justo, né? Então, se Deus é tudo isso, a bondade e a justiça, né? E questionam, e ele vai falar sempre no sentido material, vocês estão olhando. Porque se nós dividirmos a riqueza em parte igual, dá com pouco vai haver desigualdades. Por que vai haver desigualdades? Porque cada um, diante dos seus aspectos, vai aplicar de um jeito, uns vão ganhar mais, outros vão ganhar mais, menos, e a desigualdade vai ficar, mesmo dividindo em partes iguais. A riqueza, nós vamos olhar sobre os aspectos da materialidade, que nos traz uma questão profunda do apego, do egoísmo. E aí é que Jesus nos adverte que é mais fácil, né, um câmelo, que é a linha grossa que eles passavam naquela agulha da pesca, que eles faziam as redes, e não é um camelo, gente, pelo amor de Deus, né? É uma linha que se passava por aquela agulha, então ele falava que é mais fácil isso, passar pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus condenava a riqueza? Por evidente que não. Jesus dizia que a riqueza tem um condão da gente ficar apegado. Tem um condão da gente querer exercer o poder sobre o outro. Vou fazer um parênteses para dizer para vocês que dentro dos estudos da neurociência, eles estão buscando a felicidade, mapeando o cérebro, e não se encontra a felicidade, porque ela não é um atributo do cérebro físico ou da matéria, é um atributo espiritual. Independente do que eu tenha, o que importa que o espírito traz essa felicidade, né? E as alegrias são da vida corpórea, né? Nós temos alegrias diversas, como temos tristeza, mas a felicidade é um atributo do espírito independente do quão ele tenha, né? E aí eles fizeram essa pesquisa e encontraram no cérebro e delinearam a satisfação. E o que os cientistas usaram para buscar essa satisfação no cérebro humano, que foi ali analisada? Dinheiro, poder e beleza. É tudo que a gente quer, né? Não é isso que a gente pergunta? O que você quer? Eu quero ganhar, como nós falávamos aqui, na Mega Sena. A gente nem sabe o que vai fazer com aquilo, mas a gente quer. Então, o dinheiro, o poder e a beleza. E aí eles acharam pessoas com muito dinheiro e não encontraram satisfação nos cérebros dessas pessoas analisadas. Encontraram estresse, preocupação, e aí todo o seu corpo adoentado pela preocupação. Preocupação do quê? Perder. Aí foram ver quem exercia poder, cargos imensos, cargos de alto. Eles tinham dinheiro e poder, mais ainda estressados, mais ainda preocupados, porque o poder leva a pessoa a ter um comportamento agressivo, porque ela tem que ir para cima, quando Cristo nos ensinou que o poder é para ser exercido sobre nós, não sobre o outro. E aí eles tinham toda essa preocupação, essa insatisfação imensa. Aí encontraram as mulheres lindas, aquelas que tinham ganhado concurso de beleza e que estavam com dinheiro e com muita beleza. E aí a vaidade traz a preocupação da perda, porque todo mundo envelhece, é natural, e elas também não tinham satisfação.
E aí, em toda a análise, sabe aonde eles encontraram que o cérebro acendeu lindo de satisfação? O que nos dá satisfação em qualquer idade? Aprender. Em qualquer idade. Dá uma satisfação que nos leva, porque é um atributo que nos leva à luz do Espírito. Aprender em qualquer idade. Vocês já viram uma criança quando aprende a dar o laço no tênis? A satisfação estampada. Vocês já viram nós, né? Eu nem vou falar que eu mudei o termo. Tenho desafios de aprender o inglês. É um desafio. E cada coisa, eu tenho minha profissão, tudo, mas no inglês eu patino. Então eu não falo mais dificuldade, eu falo desafios, mudamos as palavras. Para que o espírito se alegre e fala, vamos desafiar no inglês. Então, esses desafios, e aí a hora que você consegue essa busca, esse encontro, você tem uma satisfação. E essa satisfação é a vontade. E a vontade é a alavanca do Espírito, que nos leva ao progresso, à evolução. E a lei do progresso é uma das leis divinas. Então, nós temos toda essa condição dessa busca, desse conhecimento que nos leva. E é lógico que nós temos direito, até pela garantia constitucional, de ter o básico em nossas vidas. Todos nós temos esses direitos garantidos pela Constituição. Se estão sendo cumpridos, é outra norma que a gente precisa estudar. Mas dentro da doutrina dos espíritos, quando a gente encontra na pergunta 806 dos espíritos, eles vão falar, a diferença de riqueza e social é de Deus? Sabe qual a resposta? Não, é dos homens. As leis de Deus são divinas e imutáveis, e estão nos atributos dos espíritos, que é a moral. E hoje, se nós pensarmos bem em moral, nós encontramos muita moral. Dentro de tudo, nós estamos respondendo para nós, né? Dentro de tudo, nós encontramos a moral como eixo básico do ser. É difícil, né? Nós buscamos fazer tudo pela moral elevada, que é atributo do Espírito. E é esses atributos que nos trazem na reencarnação para aprender algumas provas. Nós viemos aqui aprender aquelas dificuldades que nós tivemos ao longo das várias encarnações que tivemos. Quando nós temos dificuldades, no plano espiritual nós temos uma amplidão de conhecimento e nós pedimos. Nós pedimos. É escolha nossa. E aí chega aqui a gente fala, né? Não escolhi esses pais, essa vida e tudo mais, mas dentro do plano espiritual, quando nós vamos fazer o nosso mapa reencarnatório, né? Que nem uma obra que a gente vai fazer, lá a gente vai fazer toda a nossa parte reencarnatória, nós vamos pedir. Olha, eu tive mais dificuldade, mais apego aqui, então eu quero passar por isso, para que eu aprenda. Porque como que dá? Aprender dá o quê? Satisfação que leva à evolução. É nesse crescimento que eu quero aprender. Porque lição é aprendida, não é necessário mais passar por ela. Então, se eu aprender aquilo, então eu sei da minha dificuldade. Aí eu faço esse mapa reencarnatório e vou fazendo o projeto da minha reencarnação. Mas como ele falou, nós temos o quê? Mentores. Esses tutores espirituais, que conhecem que nós vamos ter o véu do esquecimento quando chegar aqui, e que nós vamos ter algumas dificuldades, então eles vão dizendo, não põe essa prova que vai ser um pouquinho difícil, vamos maneirar aqui, vamos ali e fazer um projeto mais fácil. Quando nós fazemos um projeto de construção na nossa casa, nós contratamos pedreiros, vai dar tudo no tempo que a gente programou? A mesma coisa nós.
Na nossa reencarnação, esse projeto reencarnatório, nós chegamos aqui, fizemos lá o projeto. Chega aqui alguns impedimentos, até do véu do esquecimento, alguma coisa que exacerba em nós, e esquecemos algumas coisas e vamos lá. Mas Deus nos ama sempre, sempre. E sabe o que Ele diz? Quando nós começamos a nos perder, Ele toca num ponto chamado dor. E a dor nos leva ao caminho direto. Nós temos GPS, não temos? Nós também temos o GPS espiritual. E o GPS espiritual, muitas vezes, está traçando o caminho que eu tenho que chegar lá, que é essa minha rota. Mas ali tem uma rota da ilusão muito mais fácil, que me leva a um caminho que eu quero passar, das nossas ilusões. Né? Nós queremos por um caminho mais fácil, então eu vou por aqui. Quando eu vou por esse caminho, tudo bem, né? Nas minhas ilusões, dá com um pouco, uma dor me visita. Aí eu volto para a rota normal. E aqui nós estamos em que rota nessa noite? Na rota da busca da compreensão de quem somos. O que estamos fazendo aqui? Nós viemos a uma casa espírita buscar tratamento em todos os aspectos, físicos, emocionais, espirituais, porque alguma coisa nos fez sair da rota um pouquinho. A dor nos visitou e nós viemos para esse caminho. E foi a dor que nos trouxe aqui? Não, foi o amor de Deus, que nos trouxe exatamente para que a gente voltasse à rota. E essas delimitações de riquezas ou de pobrezas, de diferenças sociais, nós nunca conseguimos explicar dentro da ótica material. Nós só conseguimos ter uma visão mais ampla quando a gente olha pela ótica espiritual e das diversas encarnações. Porque se nós olharmos um ser com uma dificuldade e só temos o limite desta vida, nós vamos achar que Deus é injusto. E Deus é puro amor. E se Ele está nesse limite agora, é porque Ele tem condições, às vezes, maior do que a nossa, de estar passando por uma prova mais difícil que a nossa. É dessa ótica que eu passei a encarar. Aquela pessoa está mais elevada do que eu, porque ela tem condições de passar por uma prova que eu ainda não estou pronta. A dona Isa, uma amiga muito querida, que trabalhava com os vicentinos. E os vicentinos fazem uma separação de ajuda a algumas pessoas, e eles ajudam por 6, 7 meses, exceto os idosos. E aquele dia ela estava muito preocupada, porque ela teria que levar alimentos para uma pessoa idosa, e o filho não poderia levar aquele dia. Então ela me pediu, nós fomos numa comunidade, onde quando a gente adentra numa comunidade, para nossa status, que é classe média, bem mediana mesmo, quando a gente entra numa comunidade, o sofrimento nos faz olhar com os olhos de agradecer a Deus por tudo. E eu cheguei naquele barraquinho daquela senhora. Quando eu adentrei, eu chorei. Piso, terra batida, de tábua, mas eu nunca encontrei tanta paz e tanta limpeza quanto eu encontrei lá. Tinha, sim, uma caminha e algumas tábuas que faziam partilheiras. E as roupas tão dobradas, com tanto alinho, e ela picotou os papeizinhos, sabe quando a gente faz assim, que parece uma renda, picotadinho assim, que fazia como uma toalhinha entre aquelas partilheiras e as roupas todas dobradas, a cama toda arrumada. E do outro lado tinha um fogãozinho, algumas partilheiras onde tinha algumas louças, alumínios que brilhavam imensamente, e uma mesa com 2 cadeirinhas. Só.
mas a humildade daquela mulher me comovia. A humildade eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritual, esse atributo do Espírito, que é a última virtude que nós conquistamos, segundo Emmanuel. Essa humildade dela me deixava em êxtase, de tanto que ela me passava, e como no próprio Sermão da Montanha, Jesus fala, os humildes verão a Deus. E a humildade dela me encantava, e ela me serviu uma água naquela canequinha de alumínio, que era a mais pureza que eu já bebi. E à volta do seu pequeno barraco tinha todas umas plantinhas em contraste com tudo aquilo que era à volta. Um contraste imenso. E umas plantinhas, umas florzinhas, algumas coisas que deviam ser ervas, e ela contrastava naquele ambiente total. E ela era a pessoa mais rica que eu já encontrei na vida. Mais rica porque ela tinha humildade, porque ela tinha a certeza da paz interior e porque ela tinha plena gratidão do que ela estava fazendo nesta encarnação. Então nós temos às vezes que ter outros olhos para olhar tudo isso, porque às vezes aquele que nos parece que tem menos é o que tem mais. Porque tem mais em poder interior, porque tem mais em condição, e porque tem mais em condições de amor. Ela tinha dentro dela o tesouro que nós buscamos. Esse tesouro que as traças, como Jesus disse, não rói, e que o ladrão não leva. Ela tinha o tesouro imenso dentro dela. E que nós encontramos às vezes na nossa vida, que nós temos o pão nosso de cada dia, que nós temos tanto, e ainda ficamos mendigando certas coisas. Quando nós temos só que agradecer. Dentro da riqueza é uma prova difícil pelo apego, dentro da pobreza também há, porque pode crescer a inveja, pode crescer tudo isso, e por isso que hoje nós temos que ter outra ótica, olhar dentro dos aspectos da reencarnação. Porque se eu analisar o que eu sinto realmente aqui dentro, eu vou descobrir o que eu fui. Lembram que eu já contei para vocês que algumas senhoras visitando Chico Xavier lhe perguntaram o que eu fui numa outra encarnação. Todos querem saber, né? O que eu fui. Mas nós queremos só ser reis, rainhas, né? E tudo mais. E uma lhe falou, será que eu fui uma rainha? Ele olhou bem e disse assim, penso que sim, porque as lavadeiras estão no reino do céu. Então a gente tem que olhar exatamente, não dentro das máscaras da nossa sociedade que nós usamos o verniz social para tratar das pessoas, nós somos em cada lugar um. Eu sou a mãe, eu sou a advogada, eu sou isso, eu sou aquilo. São exatamente máscaras, né, que nós usamos. Mas lá na minha essência, quem sou eu? O que eu sou? É isso que responde o que nós estamos fazendo aqui. Quando eu descubro quem sou eu, o que eu sou, eu estou encontrando a resposta mais bonita da minha vida. Conhece a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eu não vou ter mais que mendigar nada, porque eu vou saber exatamente o que eu estou fazendo aqui. Né? E quanto nós temos que agradecer? Já olharam para o nosso corpo perfeitinho, bonitinho, que a gente está, esse instrumento para a nossa evolução? A nossa inteligência? Tudo que nós temos para agradecer e evoluir? Quantos não têm o que nós temos e estão fazendo muito mais do que nós? Todos conheceram Jerônimo de Mendonça? Chamado Gigante Deitado. Jerônimo de Mendonça era um rapaz que até 18 anos tinha tudo. Depois, uma dor lhe passou e paralisou tudo. Além de tudo, ficou cego. E ele fazia palestras numa maca, levavam ele de perua.
era uma maca, e ele tinha dores horríveis que punham sacos de areia em cima do seu corpo pela sua dor, e ele não parou. Ele construiu o centro espírita, ele construiu uma creche, ele escreveu livros, e nós reclamamos do quê? Tudo nos impulsiona na vida, quando nós entramos nesse aspecto de olhar com os olhos de ver, como Jesus falou, que nós temos olhos de enxergar, só aqui e agora. Quando nós passamos a olhar com olhos de ver, nós entramos no sentimento de gratidão. E a gratidão nos impulsiona à felicidade. E essa satisfação de estarmos aqui nessa noite. Olha que bênção. Eu olhando para vocês, novamente na tela mental, eu consigo ver os mentores de vocês do lado. Eu consigo ver a alegria deles junto de vocês, aplaudindo. Vocês estão no caminho. Vocês estão no encontro do eu superior, que é exatamente a essência divina em cada um de nós. Nós estamos nesse encontro quando nós deixamos o conforto da nossa casa e nos dispusemos a vir escutar uma palestra, plantar sementinhas no nosso coração, buscar esse entendimento, buscar o tratamento que nos leva à autodisposição do aprendizado e da compreensão de quem somos nós. Somos seres em evolução. É uma bênção a gente estar a caminho. E como Emmanuel nos diz, educação é mudança de hábitos. E a partir de que nós vamos mudando o hábito, nós vamos compreendendo, crescendo e absorvendo tudo que a espiritualidade quer nos dar. A doutrina dos espíritos tem 3 aspectos. O aspecto que a gente fala que é religioso, mas que é a moral cristã. O aspecto fisiológico, como que escapou a palavra? Fisiológico, não é fisiológico. Filosófico, escapou a palavra filosófico. E aí o aspecto da ciência. Tem 3 aspectos, mas eu quero falar de 3 outros aspectos que a doutrina dos espíritos nos traz. A doutrina dos espíritos nos traz consolo, esclarecimento e liberdade. A doutrina dos espíritos nos consola quando nós chegamos aqui. Nós chegamos buscando alguma coisa, recebemos um atendimento fraterno, os passes, recebemos todo esse carinho, esse aconchego, esse consolo, e aí nós vamos para os estudos, para as palestras, e vamos querer compreender mais. Nós vamos buscar livros, nós vamos nos esclarecer. E a doutrina dos espíritos nos liberta quando? Quando nós colocamos em prática tudo o que aprendemos. Não basta aprender, tem que vivenciar. Vivenciar o amor, a caridade, a fé. Um apóstolo que eu gosto muito, Paulo, na sua carta aos Coríntios, que a gente gosta tanto de falar, que ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens sem amor, eu nada terei. Mas no versículo 13 tem diz, que fala exatamente assim, permaneça, pois, na fé, na esperança e na caridade. É assim que nós temos que permanecer. Permaneça, pois, na fé, na esperança e na caridade. Que a fé é o farol. A caridade, a esperança, é nós nos movimentarmos para chegar aonde esse farol está nos levando. E a caridade é aquele bip, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E é nessa benevolência, nesse perdão das ofensas e nessa indulgência que o convite de Jesus se faz toda vez. É um telégrafo divino tocando o nosso coração extrafísico para que a sua voz fique recuando no nosso coração. No sempre do convite que ele nos faz para segui-lo. Outrora nós não estivemos prontos para segui-lo. Quiçá agora estamos. Então o convite se refaz e juntos nós vamos, como sempre, falar essa poesia maravilhosa de Demétrios que diz, porque o nosso coração é a porta que só abre por dentro. Só nós temos a chave.
Então o convite de Jesus vem para que nós seguimos. Então ele convida mais ou menos assim: abre seu coração e me deixa entrar. Sou apenas seu irmão e quero ajudar. Mas abre o seu coração e me deixa entrar. O amor de nós dois pode o mundo mudar. Abre seu coração e me deixa entrar. Vem, meu irmão, vamos junto trabalhar. É a hora de seguir, progredir, evoluir. Vamos juntos. O amor de nós dois pode o mundo mudar. Muita paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos nessa casa bendita, nesse ambiente tão carinhosamente preparado pela espiritualidade, ambiente de paz, de amor. Vamos aproveitar para agradecer a Deus Pai pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Obrigado, Pai, pelo tratamento que recebemos assim que entramos aqui. Obrigado pelas palavras trazidas por nossa irmã, que vamos entendê-las, vamos refletir sobre as palavras, esses ensinamentos. Obrigado, Pai, pela oportunidade de vida e todas as suas experiências. Obrigado, Pai, por sermos frutos do Teu amor, da Tua vontade. Obrigado pelos momentos de felicidade e também pelas dificuldades que tanto servem para o nosso crescimento. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E Jesus, nosso querido Mestre, que caminha entre nós com seu coração pulsando amor no centro desse salão. Amor esse que envolve todo esse ambiente, que envolve cada um de nós, que cuida de cada um de nós. A nosso irmão maior, todo o nosso agradecimento, nosso amor, pelos seus ensinamentos. Obrigado, Jesus, pelas suas experiências. Obrigado, Mestre, por nos mostrar o caminho da verdadeira felicidade, que é o caminho do amor, que é o caminho da luz, que é o caminho que nos leva até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal. Vamos em paz, que a luz do Mestre nos acompanhe até nossos lares e por toda a semana. Que assim seja.